Olá para você que está nos acompanhando. Está começando mais uma entrevista às DPE aqui comigo, Beatriz Prio, e hoje o nosso assunto é para contar a história da Letícia Barbosa, que já está aqui com a gente no estúdio, para falar de uma experiência muito legal que foi um intercâmbio de educação antirracista que ela realizou na África, né? Um grande passo aí na sua jornada profissional e acadêmica. Eu gostaria de agradecer por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, Beatriz. Muito obrigada, gente. Eu queria entender agora um pouquinho melhor sobre esse programa, né? Como é que você descobriu? Na verdade, o nome do programa é Caminhos Ami-Africanos. É um intercâmbio para a África do Sul, né? Da América do Sul para a África do Sul. Como é que você ficou sabendo, né, e teve contato com esse programa? Então, esse programa é uma iniciativa do Ministério da Igualdade Racial, né? E ele foi lançado em julho do ano passado, de 2023, pela ministra Aniele Franco. E ele visa justamente a formação docente a partir da perspectiva de uma educação antirracista, né? Como? A partir da promoção de intercâmbios entre países do sul global, né? Então, assim como nós tivemos esse intercâmbio de estudantes brasileiros para Moçambique nessa primeira edição, essa foi a primeira edição do programa, né? Estudantes moçambicanos também virão ao Brasil. Então, é uma cooperação, né? Uma cooperação acadêmica, digamos assim. As próximas edições serão para Cabo Verde, República Dominicana, Colômbia, né? Então, é um programa que envolve a cooperação acadêmica, digamos assim, entre países do sul global, visando a formação continuada de docentes, estudantes da licenciatura, pretos e pardos, de universidades públicas, a partir de uma perspectiva antirracista. E depois que você teve conhecimento, você fez a inscrição, ficou ansiosa ali também para ser aprovada? Com certeza. Eu fiz minha inscrição em dezembro de 2023, né? E aí foi bastante tempo, assim, de espera. Se eu não me engano, o resultado saiu mais ou menos em abril, ou foi em maio já de 2024, né? E aí, a partir disso, começou toda uma preparação. Somos um grupo de 50 pessoas. Esse edital seleciona 50 estudantes. Foram 980 inscritos. Então, assim, a minha perspectiva era muito baixa, né? De aprovação. E quando veio a aprovação, ela veio com nota máxima, inclusive, né? Veio com 100. Fiquei muito surpresa e fiquei muito feliz, né? Nem imaginava, né? Não. A pessoa não tem muitas expectativas e é aprovada com nota máxima. Merece parabéns, né? Representando aqui a nossa universidade, né? A Universidade Federal de Roraima, o estado de Roraima. Sim. E como você falou, essa edição foi a edição Moçambique, que ocorreu então entre 15 a 30 de setembro. Isso, o intercâmbio ocorreu entre 15 a 30 de setembro. Cheguei há pouco tempo aqui no Brasil, tem alguns dias. Já conseguiu pousar aqui ou a cabeça continua em Moçambique? Não, a cabeça ainda tá... Eu acho que a cabeça ainda tá em trânsito, sabe? A gente brincou muito que existia um portal em Guarulhos, né? E que esse portal tirava a gente do fuso horário e levava a gente de volta pro espaço, tirava a gente do tempo. Enfim, eu acho que eu ainda tô nesse portal, né? E como é que foi essa experiência, né? Com a primeira sensação quando você, antes de embarcar mesmo, né? De chegar, digamos, em Moçambique, no momento que você recebeu essa aprovação, né? De 100% que você falou que não tinha essa expectativa, mas na hora que chegou o dia da viagem ali, aquela sensação, estou saindo do Brasil, imaginava que isso pudesse acontecer alguma vez na sua vida, principalmente durante sua carreira acadêmica? Não imaginava, sabe? Eu acho que todo jovem brasileiro, para falar a verdade, ele imagina essa troca de experiência assim, internacional só depois dos 40 anos, né? Depois de muito tempo de trabalho, muita jornada de trabalho, né? Muito acúmulo, de fato, né? De financeiro mesmo, porque é uma viagem extremamente cara, claro, né? Então, assim, não tinha essa perspectiva de que antes mesmo de finalizar minha faculdade, eu iria ter uma experiência dessa. E foi muito significativo, aqui eu até tenho um pouquinho do seu currículo aqui comigo, né? Que a Letícia, ela é acadêmica do curso de História, né? Da Universidade Federal de Roraima, mas também é uma militante ativa no movimento estudantil, já foi presidente do Diretório Central dos Estudantes, do DCE, do Centro Acadêmico. Além disso, também
é membro do Grupo de Pesquisas Africanidades, Literaturas e Minorias Sociais da Universidade. Então você está bastante engajada, né, nessa pauta mesmo, né, das políticas públicas antirracistas. E foi isso de verdade que te motivou também a fazer essa inscrição, a querer conhecer também uma outra realidade, um outro universo, né, dentro ali de Moçambique, no caso? Sim, né? Eu sempre digo que a minha história na militância começou em 2020, quando eu entrei na faculdade, né? Assim que eu entrei, eu já fui me engajando com o movimento estudantil, e o movimento estudantil ele vai levando a gente para outros eixos de militância, né? Seja organizado ou não organizado. Eu sou organizada no movimento Correnteza e na Unidade Popular, mas o movimento estudantil é justamente esse momento em que a gente se depara com uma série de questões sociais, né? E resolve se engajar, né, na resolução, né, na minimização desses problemas sociais tão presentes na nossa sociedade, né. Então, eu sou militante desde 2020 do movimento estudantil, como você falou, fui presidenta do DCE, fui presidenta do centro acadêmico, enfim, atuei em outras entidades estudantis também, né, e essa atuação sempre foi muito voltada para a questão antirracista. Foi justamente por meio do DCE que no ano passado eu conheci o Plano Juventude Negra Viva, que é justamente o grande plano onde está previsto esse intercâmbio, o Caminhos Amefricanos, né? Essa caravana passou por todos os estados do Brasil, eu fui representando o DCE aqui em Roraima, foi quando eu conheci que existia um plano que o Ministério da Igualdade Racial estava elaborando para tratar das questões que envolvem a juventude negra brasileira, e esse intercâmbio é justamente uma das ações desse plano, né? Então, assim, muitos espaços me foram oportunizados, né? Muitos espaços eu frequentei, estive presente, participei, justamente por causa da militância. E foi algo que foi crucial para a aprovação, porque o edital prevê também que é necessário que o estudante, né, tenha uma atuação política presente, ativa, né? A questão de participação no movimento estudantil, em DCE, centro acadêmico, também contou ponto no edital, né? E, assim, eu acho que isso elevou bastante a minha pontuação. Então, assim, a militância vem me abrindo, né, muitas portas ao longo desses 4, 5 anos. E durante esse tempo, né, esse período que desde que você começou a entender também esse espaço, né, e que a sua voz também teria esse lugar de questionar, de buscar os direitos, né, e lutar contra o racismo também no nosso país. O que você percebeu ainda no Brasil, antes de chegar lá em Moçambique, na nossa conversa aqui, mas o que você percebeu e percebe no Brasil ainda dessa realidade, né? O que ainda... são muitas questões, mas o que mais lhe toca, assim, em relação a esses temas, né, das políticas públicas e antirracistas? Então, a gente tem um baque, digamos assim, muito grande quando a gente pisa em Moçambique, né? Quando a gente pisa na África, com a questão justamente do racismo, né? A gente conversou aqui, uma realidade totalmente diferente, né, e tudo mais, mas eu acho, inclusive, que quando a gente está lá, nós, pessoas negras, pretas, estamos lá, a gente se sente muito mais familiarizado, né, muito mais bem recebido nos lugares, nos espaços, né, muito mais escutado. Então, assim, Moçambique é um lugar, assim, maravilhoso, é um lugar de pessoas maravilhosas, de pessoas muito receptivas, né, de pessoas muito queridas, né, e que nos tem, nós brasileiros, né, como irmãos, como amigos, né. Então, assim, eu acho que esse baque foi bem grande pra gente, acho que pra todos nós. Todos nós estamos voltando de Moçambique com essa concepção de que de que o racismo é uma coisa muito diferente tratada na África, né, e no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem muito mais a avançar. Muito mesmo. E quando você chega ali em Moçambique, você falou que traz tudo isso de experiência. Inclusive, a gente aqui está gravando essa entrevista por áudio, mas só descrevendo aqui um pouquinho a Letícia, ela tá já com os colares, as pulseiras características também, que com certeza trouxe de lembrança, né, de Moçambique. Sim. A roupa também, muito da cultura também de Moçambique, que tem um nome específico para esse tecido, inclusive, né? Essa é uma túnica feita de capulana, né? Trouxe bastante capulana, inclusive. Trouxe muitos tecidos, né?
As estampas são muito bonitas, são maravilhosas. Então, acho que todo mundo trouxe bastante. Essa aqui que a gente tá vendo tem uns elefantes desenhados, né? Isso, tem uns elefantes, exatamente. Muito bonito também. Só para quem está nos ouvindo já identificar aqui também que a Letícia se apaixonou por Moçambique, então, mas além dessas questões culturais, né? O que você traz, além desse baque também que você falou, que o racismo não se encontra presente da mesma forma que você vê e sente aqui no Brasil, mais ali da experiência. O que a experiência acadêmica, a experiência pelo programa, né, te proporcionou de crescimento como profissional, como estudante de história, como militante também do movimento? Sim. Lá em Moçambique, nós estivemos na Universidade Pedagógica de Maputo, né? Era a universidade que tinha a cooperação aqui com este edital, Universidade Pedagógica de Maputo. E foi muito interessante os nossos aprendizados a partir de uma perspectiva mais africana, digamos assim, de se produzir conhecimento, né? Então, essa questão do racismo, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão do racismo na África, né, em Moçambique, muitos estudantes, muitos professores afirmaram que o racismo não era um problema em Moçambique, era um problema no Brasil, né, mas que em Moçambique o racismo não era um problema, né? Tanto que não se tinha, como nós temos aqui no Brasil, inúmeras políticas para combate, né, inúmeras que ainda são poucas, inclusive, e que não são totalmente eficientes, mas as políticas que nós temos aqui, essa luta que nós temos aqui no Brasil, com a própria criação, novamente, do Ministério da Igualdade Racial, né, são coisas que lá em Moçambique não estão presentes, porque na sociedade o racismo não é um problema, como é na sociedade brasileira. Vale ressaltar, acho que nesse nosso diálogo aqui, para se compreender por que não é presente, né? Porque, na verdade, os brasileiros foram, então, escravizados aqui no país. A gente tem essa época da colonização e isso recorre até hoje, né? Esse comportamento realmente predatório que aconteceu lá no início de quando o Brasil iniciou ali como colônia, né? E isso repercute até hoje. Por isso que se luta, por isso que se combate ainda, por isso que existe, infelizmente, o racismo no nosso país. Então você consegue sentir isso e perceber isso claramente, né, Letícia? Sim, existe todo um contexto histórico, né, da formação do país em si. Aqui no Brasil, por exemplo, logo após a abolição, a gente tem a proclamação da República, e pós-abolição e proclamação da República no Brasil, não é elaborada nenhuma política de inclusão e integração do negro à sociedade brasileira, né? Tanto em perspectiva educacional, de emprego, de terras. Pelo contrário, o negro, pós-abolição, ao invés de ser liberto, ele foi afastado da terra, da educação, do emprego, da dignidade, né? Então, assim, tudo isso corroborou para que até hoje, depois de tanto tempo, a gente esteja lidando com racismo estrutural, né? Então vem muito de um contexto histórico, de como que as coisas aconteceram historicamente, como que os fatos aconteceram dentro daquele determinado país, na formação daquela determinada sociedade, né? Então isso difere muito da forma como aconteceu o próprio processo revolucionário em Moçambique, né, que já é mais recente, inclusive, né? Que a gente tem líderes revolucionários que são pretos, né? Líderes revolucionários, quem tomou a revolução, quem libertou Moçambique foram os pretos, né? Quem libertou Moçambique da colonização foram as pessoas pretas, né? Então, assim, e o poder, né, esteve, digamos assim, na mão dessas pessoas. Diferente do Brasil, o poder para o negro sempre esteve muito afastado, sempre foi muito afastado, né? O negro na política, o negro nos cargos mais altos, nos cargos de direção, o negro, enfim, nas universidades, nós sempre estivemos muito afastados disso tudo, né? Então é por isso que a gente lida com o racismo de forma ainda muito mais real e muito mais presente no Brasil do que em Moçambique, do que na África. E isso abriu a mente, inclusive, para a educação, né? Você está se formando em história para dar aula também futuramente. Você acredita que isso agrega também para que você, como futura professora, também pense em estratégias, em políticas públicas voltadas para essa educação? Sim. Esse programa, Bia, é justamente um programa que ele visa a implementação da Lei 10.639, né?
um dos objetivos desse programa, do Caminhos Africanos, quando ele fala da formação continuada de professores para atuar na perspectiva da educação antirracista, é porque a gente já tem uma lei no Brasil que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. E essa lei já tem 20 anos, né? Essa lei já tem 20 anos, é de 2003, ela fez 20 anos no ano passado. Porém, a gente vê que existe, assim, uma ineficiência ainda, certas deficiências na implementação dessa lei, de fato, no chão da escola, né? Então, é justamente a partir dessa perspectiva que o programa trabalha, na formação dos professores, dos futuros professores, né? Para que, de fato, a gente veja o que a gente não conseguiu ver de forma tão eficiente nos últimos 20 anos de vigência dessa lei, que foi a real implementação do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, né? E se entende também que a educação é um dos principais meios, dos melhores meios, para o combate ao racismo. Que é o que você estava falando, né? Dessa perspectiva que você tem quando sai desse contexto Brasil, onde a gente sente muito isso, a gente vê... na verdade, quem sente são as pessoas pretas como você, né? Eu me coloco nesse lugar de observar também. Não sinto na pele, mas eu sei, eu vejo, e como jornalista também me posiciono a respeito disso. E é muito triste, né? Muito pesado, assim, que se vive, que a gente observa. E naquele momento que você percebe que em outro país não existe, né, esse tipo na verdade, de silêncio, né, em relação à sua voz, lá onde você é bem acolhida, bem recebida, onde você é de igual para igual como a todos, né, ali em Moçambique. Acho que é uma experiência incrível para você ali e soma para você imaginar, não só imaginar, mas para elaborar uma política da forma que você quer viver e quer que a sua próxima geração, os seus alunos, vivam aqui no Brasil. Exatamente. Fica até assim pensando. Mas lá no momento que vocês dividiram essas atividades em Moçambique, inclusive você falou que foram 50, né, selecionados. Nós fomos 50. São todos, aliás, são todos brasileiros, mas não são todos de Roraima. Tem alguém de outro estado? Não, de Roraima somente eu. Da Olha região, que legal, né? Você representando, então, o estado de Roraima. É. Então, você trocou experiências também com estudantes de outros estados do Brasil e com os estudantes africanos. Isso, né? Então, a gente até brinca que a troca de experiência foram duas, né? Foram entre nós brasileiros, né, de outros estados, né? E entre os estudantes brasileiros e demais pessoas e pessoal da universidade moçambicanos. Em relação a essas experiências que você tem aqui no estado de Roraima, e quando você compartilha também com outros estudantes de outros estados do país, se assemelha também às mesmas experiências? Se assemelha até certo ponto, né? A gente também tem uma série de especificidades, né, de estado para estado, né? Existem estados em que a população negra, por exemplo, é muito maior, né? Na Bahia, dos 50 estudantes, quase 15 eram só da Bahia, né? Então, assim, se de certa forma foi muito diversificado, né? Por outro lado, a gente tem estados em que essa questão, a pauta racial é tratada de forma diferente, logo a partir das políticas estaduais também, né? No ano passado também, inclusive, aproveitando para falar, né, foi finalmente criado o Conselho Estadual de Promoção à Igualdade Racial em Roraima. Também participei da construção desse conselho por parte do DCE. E só tem um ano, né? E só tem um ano. Vai fazer um ano ainda, na verdade, faz um ano em dezembro, se eu não me engano, a lei, né? A lei que institui o Conselho Estadual de Promoção à Igualdade Racial, CONCEPI, aqui em Roraima, ela vai fazer um ano ainda. E o que você traz de Moçambique dessa experiência, né? Como é que você já imagina aplicar, não só como professora já em breve, né? Você se forma ano que vem, certo? Isso, me forma ano que vem. E finalizando, né, esse curso de História, vai formar-se como professora, mas como uma pessoa mesmo do movimento, uma pessoa militante, como é que você vê para implementar aquilo que você aprendeu durante o intercâmbio aqui em Roraima? Ainda mais dentro do conselho também. Exatamente. A gente precisa
ser mais incisivo na questão da criação das políticas e da implementação real dessas políticas, né? O Conselho ainda é muito jovem, o Conselho Estadual aqui em Roraima, para a gente tratar dessas questões, mas a gente precisa ser mais insistente, mais incisivo na questão da verdadeira implementação dessas políticas, né? Quando a gente fala de políticas de moradia, de educação, de segurança para a juventude negra do estado de Roraima, né? A gente precisa ser mais incisivo nessas questões, a gente precisa trazer, nós do movimento da sociedade civil, né? Precisamos ser ainda mais incisivos com o poder público na implementação real dessas políticas. Quais são essas políticas na prática, né? A gente tem algumas leis já estabelecidas, até a lei de cotas, né? Mas tem outras também que são voltadas especificamente. Qual que você elenca agora, que destaca e que precisa ser mais fortalecida aqui no estado? Então, eu acho que... eu sempre digo que, principalmente, a lei que envolve o acesso à educação. A própria né? lei de cotas mesmo. Isso, também, né? a própria lei de cotas, né? E, assim, as próprias políticas, talvez não em forma de lei, mas outras políticas de mais inclusão da juventude, principalmente negra periférica, aqui do estado de Roraima, né? E de incentivo à formação, de incentivo à educação, de incentivo ao acesso, ao ingresso na universidade, né? A gente sente muita falta nesse quesito, agora falando enquanto uma pessoa também que está muito dentro da universidade, a gente sente muita falta dessa juventude negra periférica, né, dos bairros mais afastados, dentro da Universidade Federal de Roraima. A gente ainda sente que a universidade está muito distante dessa juventude negra, né? Então, nesse quesito da educação, digamos assim, do acesso ao ensino superior, público de preferência, né? A Universidade Estadual, a Universidade Federal, aqui de Roraima ainda se encontra muito distante desse jovem negro periférico, né? Que deve continuar a sua formação, a sua emancipação por meio da educação, do ensino superior. E aí eu pontuo até uma situação que eu acho que você pode... Acho não, tenho certeza que você pode comentar melhor. Que quando a gente fala de jovens periféricos, nós falamos de jovens que precisam começar a trabalhar muito cedo, que precisam ajudar e contribuir financeiramente com sua família. E alguns cursos nessas instituições públicas, elas ocorrem durante o dia. Uhum. Então, assim, não é possível que um estudante deixe de trabalhar, de ajudar e contribuir com a sua família para estudar. Uhum. O que você pensa a respeito disso? Então, isso já é até algo que a gente vem discutindo bastante dentro da universidade, né? Alguns cursos têm a carga horária diurna e aí ele acaba dificultando que o estudante consiga simultaneamente trabalhar e estudar, e às vezes a universidade não tem condições de ofertar bolsas de permanência a esse estudante. Durante esses 4 anos de movimento estudantil, a minha maior bandeira foi justamente a permanência estudantil, né? Eu acho que quando a gente se pensa na questão da permanência estudantil, digamos assim, o segredo para a permanência daquele estudante dentro da universidade pelos 4, 5 anos de formação, sem que ele necessite sair da universidade para conseguir se bancar, digamos assim, para conseguir ajudar em casa, né? Então, devem ser incentivadas e ofertadas cada vez mais bolsas com valores justos, inclusive, né? Dentro da universidade, para ajudar esse estudante, né? E também, além disso, os próprios auxílios de assistência estudantil, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio moradia, né? São as políticas que nós temos na Universidade Federal de Roraima, que elas precisam ser cada vez mais fortalecidas e ampliadas, né, de certa forma. E a outra questão mesmo, que a universidade também tem tentado discutir, né, que nós precisamos de fato implementar, é a questão dos horários dos cursos, né? A grande maioria dos cursos que são jornalismo é um deles, inclusive, né? A grande Foi uma maioria... luta, inclusive. Exatamente. Dos cursos que são noturnos, são os cursos de licenciatura, inclusive, né? E aí a gente vê a necessidade, inclusive nós estamos vendo, né, que alguns cursos estão tendo mais evasão justamente por causa disso, né? A grande maioria dos jovens precisa trabalhar para se bancar. Nem todo mundo consegue ter uma bolsa na universidade e a partir dessa bolsa consegue resolver ali a questão do sustento dentro de casa, né? Eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho uma bolsa dentro da universidade e a partir dessa bolsa, justamente, ela faz com que eu não precise sair da universidade para trabalhar fora, né? E
enfim, tentar conciliar esse tempo. Enfim, eu acho que você como estudante acadêmica, quase já uma profissional formada, né? Ainda mais agora com essa experiência gigantesca que você teve, tem muitas perspectivas e expectativas a respeito do futuro da educação aqui no estado, né? De que forma que você, no caso, como estudante... Aliás, agora eu vou falar você como profissional daqui a um ano. Daqui a um ano não, daqui a um semestre, né? Daqui a um semestre. Daqui a um semestre. Infelizmente, a universidade, inclusive, entrou em greve no início do ano, deu uma pausa e uma atrasada na formação dos estudantes, mas agora que foi encerrada, já iniciou a matrícula aí para esse próximo semestre. Hoje, inclusive. 24.2, né? 24.2. E eu acho que vai encerrar lá para março. Isso, exatamente. E aí, quando você se forma? Em março? Em março, exatamente. Então, ela era para se formar esse ano, né? Exatamente. Adiou um pouquinho, mas vai sair essa formação. E você tem grandes expectativas, então, para quando se formar, continuar atuando nesses movimentos? Com toda certeza. Não tem como fugir, né? É a sua bandeira. Eu acho que não tem mais a Letícia fora disso. Digamos assim. E em relação voltando um pouquinho também ao intercâmbio, que é o motivo dessa entrevista, Sim. né? Contar essas experiências. Conta pra gente também, né? As curiosidades que você descobriu em Moçambique, aquilo que mais assim, te encantou, que te abriu os olhos, né? Aliás, te fez brilhar os olhos também em Moçambique, ali, das experiências que vocês tiveram, das atividades que foram desenvolvidas com os intercambistas, né? Quanto você, representante do estado de Roraima e outros também estudantes. Eu acho que o que mais me encantou em Moçambique mesmo foram todos os momentos, todas as situações que nós estivemos com as pessoas, né? Como eu te falei, eram pessoas muito alegres, muito simpáticas, muito receptivas, né? Eu lembro que eu até comentava que eu pensava que iria haver algum tipo de choque de comunicação entre os brasileiros e os moçambicanos, né? Acho que eu até falava assim, talvez o brasileiro ele brinque muito, né? Ele faça muito piada, e aí, às vezes, as pessoas dos outros países levam como algo mais literal, às vezes não entendem, né? Nossas brincadeiras, nossas gracinhas. Mas assim, não, nem isso, inclusive, né? A todo momento São a gente... tão bem humorados quanto nós. Acho que foi o que mais me surpreendeu, entendeu? Quando a gente tirava uma gracinha, eles tiravam outra. Então, assim, todos os momentos foram extremamente muito, muito agradáveis, né? Dentro da universidade também, os professores, os reitores. Eu acho que essa experiência também de você estar num lugar em que você vê pessoas que estão em altos cargos, digamos assim, reitor, vice-reitor, pró-reitor, que são todas pessoas negras, né? Chega... É diferente. É diferente. Né? É muito diferente da realidade que a gente tem. Se a gente for tentar fazer uma comparação, por exemplo, de quem que está nas reitorias das universidades, né, brasileiras atualmente, né, a gente sabe o que vai ser o resultado. E eu acho que isso foi um grande baque, assim, entendeu? E, assim, os momentos de socialização também, né? Eles adoram karaokê e cantam várias músicas brasileiras no karaokê. Isso foi muito, muito legal, porque a gente cantava também? Junto. Cantei. Acho que ela não sabia disso, ela tá acompanhada aqui. Cantei também. Os momentos de troca de experiência também, né? Eu acho que nesse sentido eles também são pessoas extremamente... Nós estivemos sempre com pessoas que eram extremamente estudiosas, né? Que levavam muito a sério a educação, né? Que levavam muito a sério, inclusive, a própria permanência estudantil, né? Nós estivemos também nas escolas da educação básica, lá se chama ensino primário, ensino secundário, nós estivemos em escolas de ensino secundário, e os adolescentes também sempre muito felizes com a nossa presença, e cantavam músicas, especialmente o funk, né? Então, a gente tem... Eles gostam de funk, então. Nossa, eles adoram o funk brasileiro, né? Os adolescentes, então, eles ficavam... A gente chegava nas escolas para falar de educação, de ensino de história, de educação antirracista. E eles, mas e o funk? Onde é que os adolescentes? Tá na história? E tá exatamente, na história, né? E tá na história, exatamente, né? Então, assim, estar em Moçambique a todo momento para mim, na verdade, foi muito familiar, foi muito gostoso, foi muito agradável, né? Quase que não volta mais. Ia ficar por lá? Ia. Pretende voltar, então, Letícia? Pretendo, com toda certeza.
Não, acho que não só para Moçambique. Já pensou aí fazer uma viagem por outros estados também da África? Exatamente, sim. Com toda certeza já imaginei de visitar os outros países da África, né? Mas de retornar em Moçambique também, que eu acho que Moçambique ficou muito no coração. Leva aí uma experiência pro resto da vida, né? Isso. É um país muito animado, né? De muita dança, dançamos muita marrabenta, né? Marrabenta é o quê? É uma dança típica de Moçambique. Acho que só pesquisando ali para assistir algum vídeo, né? Aí você gostou de conhecer também, né? Sim, gostei de conhecer também. A dança As Comidas também. O que tem de comida lá diferente, né? assim? Então, Maputo é uma cidade litorânea, né? É um estado litorâneo, digamos assim, lá de Moçambique. Então, os mariscos são o que mais prevalece, né? De certa forma. É camarão, lula, lagosta, né? A gente comeu bastante disso. Comemos bastante também pato, cabrito, porco. Eu acho que o que faltou, digamos assim, né? Frango também. Foi a carne bovina, mas a culinária é uma culinária muito boa, muito gostosa, Muito mesmo, rica, né? muito peixe. Muito rica a culinária moçambicana. Então a experiência fica aí na área musical, na área gastronômica e, claro, na área educacional, que foi o motivo que levou a Letícia até Moçambique. Eu queria que você contasse também alguma história dessa troca com os adolescentes que você falou ali, que te marcou além do funk. Eles compartilharam alguma pergunta, né? Essa interação, como é que ela aconteceu? Sim. A nossa interação nas escolas, é claro que precisava ser, assim, um pouco mais... Como nós éramos 50 estudantes, eram 50 pessoas que queriam fazer perguntas, né? Mas a gente tentou fazer um compilado, digamos assim. E algo que me marcou foi uma pergunta que eu fiz a uma classe de... acho que era como se fosse para nós o último ano do ensino médio, né? Que lá é a 12ª classe, digamos assim. E aí eu perguntei sobre o ensino de história, né? Falei um pouco que eu gosto muito de lecionar o ensino de história do Brasil aqui no Brasil, né? Que falar um pouco sobre a história do seu país, do seu estado, né? Eu acho que oferece a nós o sentimento de pertencimento, porque você não só vive ali, conhece aquilo ali, né? Mas você pertence, você conhece, você sabe da história, né? E aí o que ficou muito na minha cabeça é da valorização que eles dão ao ensino de história moçambicano, né? É o ensino da história de Moçambique, especialmente quando se trata da libertação, né? Da luta contra a colonização, né? Então, esse valor que os estudantes, mesmo sendo adolescentes, né? Porque às vezes adolescente é daquele jeito. Então, mesmo sendo adolescentes, deu para perceber ainda muito cedo, né? Com 15, 16 anos, esse valor que os adolescentes dão, os estudantes dão, ao ensino de história moçambicano, né? A história do seu próprio país. A sua identidade, exatamente. Eu acho que nesse sentido da interação com os estudantes, né, do ensino secundário lá em Moçambique, eu acho que isso foi o que mais me marcou. Essa valorização e o reconhecimento do quanto que era importante o ensino de história do meu país, né? Especialmente no que se trata ali de toda aquela luta que o país passou contra a colonização, né? Toda a luta pela libertação, né? E aí isso foi muito presente. Isso se fez muito presente. E aqui no Brasil, quando você vai em alguma escola, né? Que com certeza você já prestou seu estágio na escola, sente falta, né? Um pouquinho dessa paixão pela história do brasileiro? Sim. Aqui, nesse sentido, a gente sente falta, sim. Lá, inclusive, há muito a questão do orgulho, né? O orgulho dessa história revolucionária, dessa história de luta contra a colonização, né? Que foi uma colonização que durou até meados dos anos 70, né? É muito recente. Exatamente, é bem recente, né? Então, assim, tem-se muito na memória, né? A memória também é algo que a gente trabalha muito na história, né? A questão da memória. E lá é muito mais presente na memória essa luta que foi travada, né? Durante a Revolução.
E justamente isso também interfere muito no imaginário da sociedade, no sentido de valorização do povo, eu ia falar do povo brasileiro, do povo moçambicano, né, dos revolucionários moçambicanos, dos lutadores, né, pela revolução moçambicanos, já que no Brasil a gente percebe um pouco dessa falta, né? A gente não valoriza tanto essas figuras nacionais, né, que lutaram, inclusive, em revoltas mais populares, né, digamos assim, revolta dos malês, né, que lutaram contra a colonização, pela libertação da escravidão, né. Então, nesse sentido, a educação, o ensino de história, né, do Brasil, ainda é algo que precisa ser muito... Mudado mesmo, transformado. Isso, aqui no Brasil, sim. E é muito sério, a gente riu aqui, contou um pouquinho da sua experiência com a comida, com a música, mas a educação e história, ela é muito séria. Ela é muito séria e eu vejo assim, diferente lá dos moçambicanos que você falou ali meados da década de 70, tem 50 e poucos anos, então acho que nem completou 60 ainda, né? For fazer as contas direitinho, tem um pouco mais de 50 anos. Parece que vai completar 60. Já vai, né? Mas enfim, no máximo 60 anos, diferente do Brasil, que tem mais de 500 anos. E aí fica uma distância também, né? De memória. Porque se passa, então, esses conhecimentos, eu digo, populares, né? Da nossa história, vem se passando de pai para filho. E muitas vezes não passa, né? Não repercute de pai para filho. Então, a escola vem, o ensino, a educação vem também para resgatar essa memória, que é o caso do seu papel como historiadora agora, como professora de história e como historiadora que vem fazendo. Em Moçambique, inclusive, nós conseguimos até encontrar pessoas que lutaram à época da Revolução, do processo de libertação, né? Você Então, chegou a dialogar com essas pessoas? Sim, pra você ver como era recente, né? Sim, exatamente. E como é que foi esse diálogo? Né? Nossa, foi assim... inclusive, nós fomos à terra natal de Eduardo Mondlane, que foi um dos revolucionários libertadores. Ele já é falecido, né? Mas quem nos recebeu foi um sobrinho dele, né? De Eduardo Mondlane, que foi um dos líderes revolucionários lá de Moçambique, né? Fundador da Frelimo, atual, que ainda é, inclusive, o partido em poder lá em Moçambique, desde a Revolução. Desde a Revolução, a Frelimo está no poder. E aí nós podemos conhecer um pouco da história do Eduardo Mondlane, contada a partir do seu sobrinho, a partir dentro da sua casa, da sua terra, né, da sua comunidade. Né? Nós visitamos a casa dele. Tão forte, né? Foi extremamente forte. Visitamos a casa dele, né? Passeamos ali um pouco, como é uma comunidade em zona rural, digamos assim. A gente deu uma voltinha por ali, vimos os monumentos, inclusive... A cada década de falecimento de Eduardo Mondlane, Moçambique inaugura um novo monumento. Pronto, essa questão da memória, da valorização, também é algo que vem muito do Estado, né? Em questão dos patrimônios. Tem muitas estátuas do Eduardo Mondlane, do Samora Machel, né? Revolucionários que lutaram lá pela libertação de Moçambique. Então, assim, o Estado também tem o seu papel na questão da memória do povo. Né? Então, a partir do momento que o Estado também valoriza, né, com os patrimônios culturais, com os centros culturais, né, com os monumentos, isso também fica ali guardado na memória social. Né? E isso lá em Moçambique é muito presente. Né? Lá em Moçambique é muito presente. Inclusive, enquanto estávamos lá, foi inaugurada uma nova estátua do Eduardo Mondlane, enorme, né, na Avenida Eduardo Mondlane. Que lindo! Por falar nisso, as avenidas em Moçambique, as avenidas ali do centro, digamos assim, elas têm nomes de revolucionários. Avenida Eduardo Mondlane, Avenida Samora Machel, Avenida Vladimir Lenin, Avenida Amilcar Cabral, Avenida Karl Marx, Avenida Frederic Engels, né? Então, assim, isso também, nessa questão de mexer com a memória ali do povo, né, que muitas vezes isso é oportunizado pelo Estado a partir dos nomes das avenidas, dos monumentos, né, dos centros culturais. Isso também é algo que, aqui no Brasil, se nós valorizássemos ainda mais, né, também seria um ganho, no sentido de que grande parte dos nomes de avenidas, das estátuas, né, que nós temos ainda são de bandeirantes, de colonizadores, né. Então,
percebe a diferença? Principalmente aqui em Roraima a gente tem muito isso, mas acho que você já consegue até perceber uma diferença quando você troca uma ideia ali com alguém que é baiano, né? Na Bahia eu acho que isso tem essa memória e essa identidade mesmo, ela é mais presente. Isso muda, de certa forma, de estado para estado, porque alguns estados já estão com a questão das políticas, né? Estabelecidas, de né? promoção da igualdade racial, né? As políticas de combate ao racismo já estão mais bem estabelecidas, né? Então, assim, por exemplo, no Maranhão também é um local onde Onde é muito tá forte a avançando cultura bastante, também, né? tá avançando bastante essas políticas, né? E aqui no estado de Roraima a gente vem sentindo falta, em todos os quesitos, digamos assim, do avanço dessa questão antirracista, né? Principalmente porque, nós somos o estado mais indígena do Brasil, proporcionalmente, né? Então, para além de se falar da questão negra, a gente tem que falar de um antirracismo também Indígena. Exatamente. Que esse preconceito enfim, é geral, assim. Tanto é que a luta dos povos negros e povos indígenas, elas se unem em muitas ocasiões aqui no estado de Roraima. Eu sempre vejo, né? Sim. Em muitas ocasiões essa luta unificada, porque Sim. se fortalece ainda mais. O próprio conselho ele foi criado já considerando essa perspectiva. Eu lembro a época da elaboração da minuta dessa lei, né, em que eu estava lá, enquanto eu estive DCE. fazendo parte disso. Eu lembro que a gente já colocou isso também como algo a considerar, que o Conselho de Promoção à Igualdade Racial, ele precisava agregar uma série de grupos, né? Pessoas negras, ciganos, povos indígenas, né? Então, muito bacana isso. A Letícia, então, super engajada. Fiz ela falar muito hoje, porque, segundo aqui informações, ela não é de falar muito, né, Letícia? Mas hoje ela conversou bastante. Eu queria te agradecer pela sua participação, por ter nos dado, né, todo esse seu conhecimento, não só o conhecimento de estar fazendo intercâmbio, de se deslocar para outro país, né, conhecer ali uma cultura com a qual você se identificou muito, mas o seu conhecimento histórico também, pela sua vida acadêmica aqui dentro da universidade, a sua visão também sobre as políticas públicas antirracistas aqui no estado de Roraima, como em todo o Brasil também. Eu acredito que pessoas, mulheres principalmente como você, têm muito a somar e vem fazendo a diferença no nosso país, aí mudando essa perspectiva do brasileiro, inclusive. Muito obrigada. Eu queria que eu deixasse espaço para você fazer essas considerações também, né? Falar alguma coisa aí que a gente esqueceu. Então, muito obrigada, Rádio Defensoria, pelo convite, né? Acho que é a segunda vez que eu tô aqui já. Estive também no História Contada por Nós. E aí, eu acho que o que eu queria deixar mesmo nesse sentido, né? É do quão que é importante programas como esse, como Caminho Africanos, né? Porque eu acho que foge um pouco dessa perspectiva de um intercâmbio acadêmico em que você vai e você agrega coisas para a sua formação acadêmica, né? Eu acho que o Caminhos Africanos é justamente esse momento de troca, né, de experiência, de conhecimento, de trocas de políticas públicas, né, de país para país, que a gente traz e não fica conosco. A gente traz para compartilhar, para trabalhar, para colocar no nosso meio de atuação, para colocar em sala de aula, né? Então, quando a gente fala de um intercâmbio, às vezes algumas pessoas até perguntam, né? Ah, mas só 15 dias? Ah, mas é o intercâmbio da universidade? Ah, mas é o intercâmbio acadêmico? Ah, e você vai estudar... Gente, eu acho que o intercâmbio Caminhos Africanos, ele traz justamente um objetivo um pouco diferente dos outros tipos de intercâmbio, nessa perspectiva de que a gente vai pra gente trazer, né? Que a gente vai conhecer, a gente vai ver, a gente vai pensar, a gente vai discutir e a gente vai trazer para o nosso meio de atuação, né? Tudo que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente conheceu, a gente vai trazer para o nosso meio de atuação, por mais que tenha sido só 15 dias, né? Mas justamente ele traz esse objetivo. Mas imagina a força que isso tem, por mais que sejam poucos dias, porque quando nós saímos aqui do estado de Roraima, ali, digamos, para chegar a passar uma semana no Amazonas, ali em Manaus, a gente volta carregado, né? Imagine para outro país, carregado de conhecimento, de história, de cultura, de tudo, e quanto que isso é legal, assim, para o nosso crescimento, tanto profissional, que é no seu caso, quanto pessoal também, como ser humano. Exatamente.
né? Muito obrigada, Letícia. Eu te desejo muito sucesso na sua carreira, né? Tá se formando já daqui a um semestre. Sim. E que você continue fazendo a diferença aqui no nosso estado. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, viu? Muito obrigada pela escuta. Então é isso, a gente vai encerrando mais um programa Entrevistas DPE, hoje conversando aqui com a Letícia, que foi representar o estado de Roraima, a Letícia Barbosa foi representar o estado de Roraima em Moçambique, no intercâmbio Ame Africanos, o intercâmbio aí de sul a sul, desse programa tão importante para o nosso país. E eu queria te convidar a ouvir essa e outras entrevistas também acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima. Basta acessar o nosso canal no YouTube, Deezer e Spotify. Em todas está lá, só pesquisar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!